Sejam muito bem-vindas à nossa comunidade Praticando Autoconhecimento. Eu sou a Glécia, praticante de autoconhecimento já faz algum tempo, e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês uma coisa que me aconteceu alguns dias atrás e os benefícios que isso me trouxe. Nesse vídeo eu quero falar sobre reconhecimento e aceitação. E aí eu fui pesquisar o que significavam essas palavras ali no Google, né? Parece uma coisa óbvia pesquisar palavras que, tem o sentido. Mas eu quis saber realmente se existia algum outro complemento, enfim. E reconhecimento é admitir como verdadeiro. Aceitação é de receber aquilo que lhe de fato foi dado. Pois bem, durante muito tempo na minha vida, eu sempre usei muito essa frase. Eu não aceito isso na minha vida. Podia ser o que for, podia ser um problema que me acontecesse e eu falava, eu não aceito isso na minha vida. E uma dessas coisas que aconteceram comigo, de eu não aceitar, e que acabou acarretando um problema, foi o problema do hipotireoidismo. Quando eu descobri e eu vi que tinha que tomar remédio, eu falava que eu não aceitava, até que não teve jeito, as circunstâncias não me deixaram escolhas, né, mediante a queda de cabelo, eu fui tomar o remédio. Mas eu sempre usei essa frase, eu não aceito isso na minha vida. E até que um dia, eu estava na sessão de terapia, e como eu já falei muito aqui sobre a dificuldade com a comunicação, a fala, de eu não conseguir colocar para fora o que eu estava pensando em palavras, um dia na terapia, eu conversando com a minha terapeuta, eu falei para ela, né, do problema e tal, dessa dificuldade, que era um esforço muito grande, eu falar as palavras, eu me comunicar. Aí eu falei exatamente essa frase. Eu não aceito isso na minha vida. E eu lembro da minha terapeuta com toda a calma do mundo, ela olhou para mim e falou assim, Lécia, quando a gente aceita, fica mais fácil da gente encontrar uma solução. E aquilo me virou uma chavinha ali, né? Eu olhei para ela e eu falei, realmente, quando... Falei, de fato, né? Eu fiquei naquele devaneio, né? Viajando ali, ela olhando para mim e falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque é mais fácil não aceitar, colocar uma pedra em cima e ir adiante. Só que a dificuldade ia continuar para mim. Eu falei para ela, sim. Então reconhece, aceita, você vai encontrar uma solução. E daí, foi o que eu fiz. Eu reconheci que eu tinha essa dificuldade com a fala e fui buscar ali alternativas de como melhorar, porque enquanto eu não reconhecia, eu ficava me debatendo, né, como um siri na lata e ficava ali questionando, por que essa dificuldade? Por quê? Mas eu não reconhecia, eu questionava, mas eu não reconhecia, né? Digamos que talvez eu me colocava numa posição de vítima, talvez. E o que acontece? Essa dificuldade com a fala me acarretava uma outra coisa. Eu sempre tive rede social, cheguei a ficar 1 ano sem. Só para vocês entenderem um pouco do contexto, eu vou ter que voltar alguns anos atrás na minha vida. Eu sempre tive rede social, né? Eu usava o Instagram, que ele foi hackeado tem pouco tempo. Era uma conta antiga. E tinha fotos minhas, eu não costumava postar muita coisa. E eu sempre gostei muito de tirar fotos de paisagem e de ficar observando e admirando. Então eu tirava e postava. E às vezes eu queria escrever o que aquela imagem transmitia para mim e eu não conseguia. O que eu fazia? Eu colocava só um emoji e estava tudo certo. E aquilo ficava preso dentro de mim. Eu não conseguia colocar em palavras o que eu estava sentindo. Essa dificuldade também com o sentir. Não é somente a comunicação. Primeiro eu tive que sentir para depois eu poder comunicar. Transmitir em palavras, entende? E então eu colocava um emoji e não conseguia. E daí o que acontece? Em rede social eu via muita gente colocando as legendas nas fotos e eu ficava com aquilo, por que eu não consigo?
E aí eu comecei a acompanhar algumas mulheres que são influencers, blogueiras, compartilham a vida e tal. E eu ficava com aquele sentimento assim de, cara, eu queria poder fazer isso. Só que ao mesmo tempo que eu queria poder fazer isso, eu não. Como que eu vou explicar isso para vocês? Eu também queria poder fazer, mas eu não tinha coragem de fazer, então o que eu fazia? Eu criticava. Feio isso, né? Mas eu assumi para mim. Então, assim, eu achava aquilo fantástico, achava aquilo muito, muito legal, as meninas compartilhando suas vidas, dando dicas, que fossem dicas de maquiagem, que fosse dica de autoconhecimento, dica de moda, ou apenas compartilhando o seu café da manhã. Chegou um ponto que eu comecei a criticar, porque eu não tinha coragem de fazer a mesma coisa. E até que um dia eu parei para pensar, e daí eu resolvi assumir uma coisa para mim. Eu vou ter que voltar um pouco também na minha infância, porque isso tem a ver da infância, né? Foi uma coisa que eu aprendi, que foi implantado em mim. Acredito que não só em mim, muitas mulheres por aí. Fica quieta, fica quietinha. É feio se aparecer. Então, durante muitos anos da minha vida, eu fui castrada, né? Então, eu praticamente fui uma criança invisível. E quando eu começava a falar, eu sempre escutava, ai, fica quietinha, fica quieta, cala a boca. Então eu fui me retraindo, me retraindo, me retraindo, então parei. Não aparecia, tinha medo de aparecer. E até que um dia, depois dessa sessão de terapia que tive esse insight, eu resolvi assumir para mim mesma que eu gosto de aparecer. Assumir não, reconhecer. Eu reconheci que eu gosto de aparecer, que eu quero aparecer, que eu quero falar, que eu quero ser vista. E eu aceitei isso. E que tá tudo bem eu compartilhar meu café da manhã nas minhas redes sociais. Que tá tudo bem eu vir aqui, né, na plataforma do YouTube e contar os meus insights, contar sobre o meu autoconhecimento, sobre a minha jornada de vida. Tá tudo bem. Só que até eu me soltar dessas amarras, dessas crenças limitantes, levou um tempo. Eu me debati tanto como siri na lata, gente, vocês não têm noção. Então, tem mais ou menos um mês e pouquinho que eu parei, eu pensei, eu falei, não, eu quero aparecer. E desde esse dia que eu reconheci que eu gosto de aparecer e que eu aceitei e que tá tudo bem, eu tirar foto, eu mostrar meu café da manhã, eu tirar foto de uma paisagem, compartilhar, eu compartilhar nas minhas redes sociais o que eu sinto aqui dentro, colocar isso pra fora. Gente, isso foi libertador. Eu tô vivendo uma outra vida desde que eu comecei a praticar esse reconhecimento e aceitação de mim. Eu me reconhecer. Eu reconhecer a Gleicia, eu aceitar a Gleicia. Ainda estou em processo de aceitação com entre outras coisas, mas essa parte que mais me incomodava de aceitação, de reconhecimento, de que eu gosto de falar e de que eu gosto de aparecer e que tá tudo bem, gente. A sensação aqui que eu tô sentindo, eu não consigo colocar em palavras, mas assim, eu consigo expressar, sabe? Então é leve pra mim tá aqui sorrindo, tá aqui falando. Ai, que besteira isso. Não, não é besteira. Porque se eu não reconhecesse, eu estaria presa, encaixotada, enjaulada dentro de mim. E eu apenas querendo ser eu. Entende? Então, gente, eu não sei como que eu consegui viver tanto tempo desse jeito, reprimida. Mas hoje que eu já reconheci e aceitei, é como se eu tivesse saído de dentro de uma gaiola. E uma coisa assim tão simples, que é somente falar o que eu sinto, expressar e tá tudo bem. Então eu sempre repito que tá tudo bem ser eu, para eu me aceitar. Não é muito fácil a gente se aceitar. E quando a gente não se aceita, a gente se compara com todo mundo. A pele de qualquer outra pessoa, estar dentro daquele corpo é mais confortável do que estar dentro do próprio corpo. E eu não quero viver isso, eu quero estar confortável dentro de mim, eu quero ser eu sim.
tem as dores e as delícias de ser quem eu sou. E eu vou aprender cada uma delas. Então, eu ainda estou em fase de reconhecimento. Vou entrar em outra parte, né, de autoconhecimento. Mas para hoje, gente, eu quis vir aqui compartilhar com vocês sobre reconhecimento e aceitação. É isso. Eu espero que esse vídeo venha ajudar quem está passando por um processo, quem tem dificuldade de reconhecer qualquer coisa. Essa parte de reconhecimento não é somente para coisas que me incomodam, mas os meus defeitos também, sabe? Eu entendi que eu sou estouradinha no trânsito e que tá tudo bem também. Aí eu aceitei, é eu tentar me domar aqui no trânsito para não perder meu réu primário. Mas em relação a isso, gente, isso foi libertador. Hoje a minha fala, ela é mais solta, ela é mais leve. Inclusive, no final de semana eu encontrei com uma amiga minha. Encontrei não, nós estamos trabalhando juntas na praia com massagem. E ela falou pra mim, nossa, eu vi seus vídeos antigos, né, que eu te acompanho. E os primeiros parecia que você tava ali mesmo, não estar querendo. É como se fosse ruim fazer aquilo que você estava fazendo de falar. Por quê? Era, e realmente era ruim. Eu ia por pura obrigação, porque eu queria falar do meu trabalho, eu falava só do meu trabalho, como se eu fosse só uma pessoa que trabalhasse, não fosse um ser humano. Então, para mim era muito difícil falar sobre isso, falar, aparecer, me mostrar. Mas hoje em dia não, desde que eu aceitei, reconheci isso, tá mais leve eu ir nas minhas redes sociais, eu digitar qualquer coisa, eu falar dos meus sentimentos. Hoje em dia eu consigo sentir. E é isso, minha gente. É isso. E eu tô muito feliz de estar vivendo tudo isso hoje, de estar reconhecendo tudo que precisa ser reconhecido. Tem algumas coisas que são dolorosas, mas que eu vou deixar para outro vídeo. Mas nesse vídeo é isso. E eu espero que esse vídeo venha ajudar você que está passando por esse processo de reconhecimento, de aceitação, que está num período aí de autoconhecimento. Faça isso que você vai ver o quão libertador é você se aceitar, se reconhecer como pessoa, se reconhecer quem você é, gostar de estar dentro de você, tá bom? Então é isso, e se você não é inscrita aqui no canal, eu peço para você deixar o seu curtir, que me ajuda muito a entender se vocês estão gostando de vídeos assim. Se não é inscrita no canal, se inscreva, que me ajuda muito. O YouTube, ele entende que o conteúdo aqui do canal, ele é relevante, e ele vai me indicar para outras pessoas aí, tá bom? Então é isso, e a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!